imprensa, no livreto que era distribuído antes da exibição desse filme, eles falavam o seguinte, que é um livreto que incluía algumas informações sobre o enredo do filme que não aparecem aqui, né? E uma da... Alô? Obrigado. Obrigado. E uma das informações que eles dão é que esse filme, essa história se passa numa cidade de fronteira da Europa. Daí também o título do filme Borderline. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção era sobre como esse filme explora essa ideia da fronteira de diversas formas. E uma das formas que ele explora isso é através dos espaços, da mise-en-scène do filme. Se vocês não sei se vocês perceberam, mas o filme dá muita importância aos espaços como soleiras, cortinas, janelas. Todos esses espaços de passagem intersticiais são muito enfatizados no filme, que de alguma forma está expressando uma outra ordem de fronteiras, né, mais metafóricas, fronteiras entre desejo e aí violência, ou fronteiras entre o inconsciente e o plano consciente, entre os brancos e os negros. Então essa questão da margem, da fronteira, aparece de várias formas no filme. Um outro aspecto que é importante salientar é que esse filme dá testemunho de uma manifestação de negrofilia por parte de artistas de vanguarda brancos europeus, né? Vários artistas da vanguarda europeia dos anos 20 alimentavam essa ideia de que a figura do negro e da cultura negra seria um espaço de transgressão, ou um espaço onde o qual seria possível acessar uma espécie de reserva inconsciente que escapava dos espaços tradicionais da cultura, né, tais como conhecidas pelo universo da tradição europeia, né. E essa ideia, esse culto negrófilo, ele muitas vezes resvalou no fetichismo, no exotismo, na mistificação. E acho que isso aparece de alguma forma ainda assim em Borderline, embora eu acho que o filme complique um pouco isso. E o Kenneth McPherson, se vocês pensarem, não sei se vocês repararam a quantidade de imagens de closes que ele tem do pulso do Paul Robeson, né? Ele filma o Paul Robeson de uma forma quase como se o Paul Robeson aparece como uma figura monolítica ali, né? Você tem há uma cena de confronto entre o personagem do Thorne, o personagem branco, e ele, quando o Thorne encontra o Paul Robeson com Ada, com a personagem interpretada pela Islanda Robson, a outra negra do filme, e há um plano contra plano no qual o personagem branco ele está todo suado, muito desesperado, e a imagem que a gente vê do Paul Robeson é justamente o inverso, né? É um personagem que está bastante plácido, bastante tranquilo, plenamente confiante, né? A confiança dele está imperturbável, ele chega até a dar um sorriso. Então há uma idealização muito grande da figura do Paul Robeson no filme. E um detalhe de bastidor que é bastante engraçado é que o próprio Paul Robeson e a Islanda Robson, eles eram casados, eram um casal. A Islanda Robson, num diário dela, ela lembra que ela chegou a borrar a maquiagem com lágrimas de riso por conta das ideias tão ingênuas sobre negritude que o Kenneth McPherson alimentava, expressava para ela, né? Por outro lado, eu acho que é um filme que bastante avançado em termos da problemática do racismo, da denúncia do racismo que ele faz, né? Se a gente pensar que é um filme que nas primeiras cenas dele uma cena com um personagem branco agride violentamente uma mulher negra. Isso não era comum, era bastante corriqueiro você ver. Isso de alguma forma deslegitimiza a hegemonia de uma pureza racial branca, tal como ela aparecia no início da história do cinema, né? Porque quando você pensa num filme desse, é importante lembrar também como a história do cinema, ela não só se legitima, como ela faz avançar um programa de supremacia branca, né? Começar por um filme que é definidor da linguagem cinematográfica como o nascimento de uma nação, né?
Tem várias coisas que eu gostaria de falar mais do filme, mas eu também queria abrir para conversar com vocês. Quero para ser uma conversa informal, assim, uma aula, nada. Assim. Vocês teriam alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Quais foram as impressões que vocês tiveram do filme? Assim? Parece o negro em plenitude, né, com bondade, e o branco mal. O branco torpe, né? Torpe, mostra isso, né? O contraste, né? Isso, eu acho que tem uma idealização racial, sim. Quem é aquela velha que aparece hoje? Aquela velha é uma figura meio enigmática, né? Porque ela tá sempre aparecendo. Depois tem uma cena de que aparece uma sobreposição dela e ela tem uma fala racista também e parece meio uma bruxa, assim, um pouco, mas é uma figura meio que paira ali sobre o filme, mas que não... Nas leituras que eu fiz e tudo que eu vi sobre o filme, essa figura não aparece muito mesmo. Mas é curioso, né? Porque ela aparece, e depois quando ele acaba assassinando a Astrid, ela também aparece andando perto da rua. Mas eu não sei muito, eu não saberia nem te dizer assim como é que que interpretação possível aquela personagem suscita. Mas tem uma outra coisa também que tem as personagens. É um filme que o Pool Group e essa revista Close Up, eles foram pioneiros também na tentativa de criar uma interseção entre cinema e psicanálise, né, nos escritos deles. Eu acho que desse filme eu acho que a figura do desejo aparece de uma forma muito interessante, assim, uma circularidade de desejo entre os personagens, né? E o Paul Robeson de alguma forma funciona como vetor de um monte de várias manifestações desse desejo. Mas também tem esse aspecto que eu acho que é interessante de mencionar, né? E é um filme também que... Aquele momento de violência, o único momento que o negro agride aquele branco. Que razão? Pois é, também é algo que fica um pouco opaco, assim, né? Você não consegue entender direito. E é pouco depois da cena da delegacia, né? Na qual quando aparece a cena da delegacia, você fica, bom, será que o Thorne vai tentar incriminar o Pete pelo assassinato que ele cometeu? Porque depois ele vem e bate no outro cara, né? Então é uma cena que não ficou clara pra mim também. Bom, tem mais de uma semana que eu tô mergulhada no filme, porque eu fiz o roteiro da audiodescrição. Ah, tá. E eu tive muita dificuldade, pena que eu não tive contato com você antes. Mas assim, de tanto ver e rever, né, várias vezes, essa pergunta, eu interpretei a cena essa é uma interpretação minha que não cabe à audiodescritora. Uma pergunta, já que ele perguntou quem era aquela senhora, né, que a gente chamaria de senhora na audiodescrição como idosa, a pedido da consultora, mas quem seria aquele homem de óculos no bar? Pois é, eu acho que ele é o prefeito. Eu acredito que sim. Eu acho que ele é o prefeito. Só que quando ele está no bar e ele depois leva o soco, entra a Ada e parece que ele faz alguma coisa em relação à Ada quando ela dentro do bar. E aí, assim, desceria e revidaria em função, parece que ele a agrediu verbalmente. Antes do soco, Do soco. Tá. E aí também aconteceu uma coisa, porque, assim, puxando um pouco para o lado da audiodescrição agora, quando a Ada entra, ela entra muito bem vestida. Não sei se vocês observaram, ela estava de chapéu preto e casaco de pele, né? Assim como a Astrid se vestia. E até me gerou uma pequena dúvida se o casaco não seria. Ou se é uma comparação que alguém tenha feito, né, na hora ali. E aí a consultora falou, você tem que me dizer se esse casaco é o mesmo. Eu falei, eu não consigo dizer. O que eu sei é que ela está de chapéu e casaco de peles, assim como a Astrid também esteve no bar.
Então, assim, a conclusão que eu tirei é que ela foi ofendida verbalmente. Foi a interpretação minha. Mas eu realmente fiquei na dúvida se o cara era o prefeito. Eu acho que é o prefeito, eu não tenho certeza, mas eu fiquei com essa impressão também. É um filme desafiador para a audiodescrição, né? Que ele é muito elíptico. Então. Inclusive eu perdi o soco, eu não consegui agarrar o soco. Mas os outros que estão lá, eles vibram, né? Nessa agressão. Sim. Provavelmente era uma pessoa não querida ali na comunidade. Talvez representasse a lei, né? E aí, dentro daquele ambiente mais boêmio. Ele tem uma carinha bem antipática. Também eu não falei. É verdade. Mas isso fica um pouco assim, não fica muito claro de fato. Assim. Não, porque na verdade o personagem da Ada e o Thorne e a Astrid, eles três habitam o mesmo quarto inicialmente. Eles estavam vivendo meio juntos. Assim, isso não fica tão claro. Porque a sequência inicial ela é bem rápida. Assim, se desenvolve no ritmo. Tanto que uma outra dificuldade, eu não conseguia virar para ela e falar que eles estavam num quarto. E aí nós resolvemos que nós íamos chamar cômodo. Eu falei, é um cômodo, porque eu não sei o que é aquilo. Inclusive tem pôsteres de mulheres, né, na parede. Porque ele fragmenta muito, né? Sim. O espaço com a montagem. E aí eu sugeri que quarto seria onde estava o Pete, a Ada, e o outro seria cômodo, porque eu falei, o que é aquilo? Eu não sei o que é aquilo. Que era cama de solteiro, né? Eu vou mandar esse livreto para a próxima. Não sei se a gente vai usar essa audiodescrição aí no Rio, em Brasília, mas talvez porque ajuda, porque explica bastante coisa sobre o enredo. Eu não tive acesso. Eu sofri muito. Tem letreiros alguns, né? Muito poucos. Ele não. Não, eu acho que era essa a ideia mesmo. O filme são poucos letreiros, não tinha muito. Então, pois foi um filme que ele ficou guardado no arquivo do MoMA e não teve muita circulação. E mais recentemente ele houve uma retrospectiva do Paul Robeson, no qual esse filme foi incluído, e ele tem suscitado cada vez mais pesquisas e exibições, discussões, e o Aconfra é um artista que sempre fala desse filme, você já falou algumas vezes, e como eu disse, o trabalho do Aconfra, ele é muito mobilizado por um impulso de reescrever a história das imagens, de fazer uma espécie de historiografia a partir da imagem, de uma crítica das imagens já existentes nos filmes dele, né? Então toda a obra dele passa por isso, né? Passa por essa tentativa de se apropriar criticamente das imagens existentes e tentar interrogar a história a partir daquelas imagens que nunca existiram, né? Então os filmes deles trabalham sempre nesse diálogo entre uma apropriação do arquivo e uma tentativa de imaginar aqueles arquivos que jamais vieram a existir, né? E ele tem o Aconfra tem um apreço muito grande por esse filme. Ele acha que esse filme é uma espécie de momento utópico da história do cinema que ele gostaria de criar, né? Que de certa forma o cinema dele, a obra dele, ela é uma espécie de cartografia das múltiplas manifestações da diáspora africana no cinema, né? Tem filmes sobre o Malcolm X, que a gente vai exibir amanhã, inclusive. Um filme belíssimo dele, 7 canções para Malcolm X. Tem um filme sobre Stuart Hall. Tem filmes sobre inúmeros acontecimentos e personagens importantes ligados às culturas de matriz africana, né? Então ele vê esse filme, ele percebe esse filme como uma espécie de momento utópico na representação racial, né? Que ele quebrava um pouco o protocolo da representação racial dos negros, tal como ele estava consolidado naquele período. E a questão de gênero. E a questão de gênero também. E a gerente é uma mulher, né,
a forma da garçonete trabalhar, que assim, a gente interpretou também, não interpretamos, nós entendemos que seria garçonete, a maneira dela se vestir. É muito andrógeno, né? Muito. Masculino, né? Aquele personagem da Briar, né? Inclusive eu falei com a consultora assim, mas ela como é ser gerente? Aí eu falei nem gerente, nós ainda estávamos discutindo a característica dela. Aí eu falei assim, ela é emo. Ela falou, é claro que naquela época, mas não, eu não vi uma palavra melhor do que emo para gerente. Era uma emo, já em 1930. Fez, acho que ele tinha mais filmes, mas eu não conheço. Esse é o único filme dele que eu conheço. É um filme que ficou muito... tem sido cada vez mais colocado numa posição bastante canônica dentro do cinema britânico, né? E é um filme que aparece no fim do cinema silencioso, né? Quando já estava no final, assim. Então é uma relíquia também de um momento de transição já. Temos que encerrar. Pessoal, queria só agradecer vocês por estarem aqui. Queria fazer 2 convites. Para quem não estava aqui antes, agora a gente vai ter uma sessão com vários filmes do Aconf, 3 filmes curtos do Aconf dedicados à ficção científica, ao afrofuturismo. E a gente tem amanhã uma sessão com 7 canções para Malcolm X, que é um filme muito especial que ele fez, inspirado na vida do Malcolm X. E a gente vai ter um debate às 19 horas com o crítico Heitor Augusto e com o Luiz Carlos dos Santos, que é um jornalista, sociólogo, uma figura histórica da militância do movimento negro aqui no Brasil. E na segunda-feira a gente vai ter, às 19 horas, né? Às 19 horas a gente tem uma palestra, uma aula magna muito especial com o professor Cobina Mercer. Ele é um professor da Universidade de Yale e ele é talvez o mais renomado historiador da arte negra no mundo anglófono. É um professor que é discípulo do Stuart Hall e é um pesquisador muito competente, respeitadíssimo. E a gente está muito animado porque é a primeira vez que ele vem ao Brasil e a gente vai ter uma palestra com ele na segunda, às 7 horas. Ele vai dar uma palestra uma apresentação sobre o cinema do Aconfra. E é gratuito, né? A palestra, o debate também é gratuito, então vocês estão mais convidados a vir. E também para o restante da mostra, que fica até o dia 4. Lembrando que a maioria desses filmes são inéditos, né? Quase nenhum deles passou no Brasil. E é a primeira vez que o Aconfra está tendo uma retrospectiva aqui no país, na América Latina. São filmes muito difíceis de ver de outra forma. Então, se vocês puderem vir, puderem espalhar a palavra sobre a mostra, agradeceria muito. Obrigado.